Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Tempestade da Alma de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Estamos finalizando a leitura do capítulo 5, Uma Tempestade Silenciosa, do arrependimento ao descanso. Áudio 26. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela possa, definitivamente, aprender a descansar em teus braços de amor, pois o Senhor zela por sua vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A prisão do arrependimento. Às vezes, tento imaginar o que poderia estar acontecendo na mente do meu pai na noite em que ele se matou. Ele tinha só 34 anos de idade e estava condenado a viver em um asilo pelo resto da vida. O dano ocorrido no cérebro dele era irreversível. Talvez o mais cruel de tudo é que ele sabia disso. Por ser um homem violento no passado, ele foi levado de nossa casa e internado em uma enfermaria de segurança máxima. Ele dividia um espaço mínimo com homens de 70 a 80 anos que haviam perdido totalmente o contato com a realidade. Aquele presente da vida não foi dado ao meu pai. Havia momentos de lucidez em que ele sabia quem era, onde estava e o que tinha perdido. Minha mãe dizia que nesses momentos seus soluços eram quase mais do que o que ela conseguia suportar. Então ela perguntou ao médico que cuidava de meu pai se ele poderia ser transferido para uma enfermaria, onde houvesse pacientes mais jovens. Eles o transferiram, porém era uma unidade menos segura. Em sua primeira noite por lá, meu pai fugiu. Eles o procuraram durante a noite inteira e o encontraram assim que amanheceu. Ele ficou preso nas redes de pesca do rio. Dá para imaginar o remorso que minha mãe sentiu? Ela não só perdera o único homem que amou em toda a sua vida, como também tinha sido ela quem pediu para o transferirem de unidade. Conforme eu fui crescendo, nós nunca conversamos sobre essas coisas. Não sei se era reserva de escocês ou apenas diferença de épocas. Entretanto, desde o dia do funeral do meu pai, quando eu tinha 5 anos, até chegar aos 30, nós nunca mais falamos sobre o que aconteceu com ele. Ironicamente, foi apenas quando terminei em uma enfermaria psiquiátrica aos 34 anos que meu tornado pessoal finalmente arrancou o telhado que encobria todos os nossos segredos. Mamãe veio de avião da Escócia e se hospedou em um hotel perto do hospital. Assim, eu não ficaria sozinha ao receber alta. Em uma manhã, meu terapeuta a convidou para participar de minhas sessões. Não havia como saber o quão terrível e belo seria aquele dia. Durante toda a minha vida, eu havia sido cuidadosa demais com relação às emoções da minha família, em particular com as da minha mãe. Entretanto, no momento em que fui parar naquele hospital, tudo estava acabado. Eu estava cansada demais para continuar tentando. Meu terapeuta incentivou-me a deixar minha mãe no caos de emoções que eu lutava há tanto tempo para controlar, convencida de que um dia seria derrotada. As perguntas foram saindo de mim mais em forma de lamentações do que em sentenças. Eu olhava diretamente para ela. Por que ele fez aquilo? Por que nós nunca mais voltamos a falar sobre ele? Por que você me culpou? Um som cortante tomou conta do pequeno consultório e veio da minha mãe, e fiquei chocada em silêncio. Existem partes da história dela que pertencem somente a ela e que só podem ser compartilhadas por ela. O que posso dizer é que uma onda após outra de arrependimento a deixaram em choque. Ela transformou-se numa mulher que eu até então nunca conhecera. Por quase 30 anos pensei que minha mãe me culpava pela morte do meu pai, mas na verdade ela culpava a si mesma por aquilo. Foi devastador e maravilhoso ficar calmamente sentada enquanto meu terapeuta ajudava minha mãe a ver que ela não era culpada mais do que eu. Um arrependimento silencioso havia se desmanchado em anos de conforto, perdão e apoio compartilhados. Posso dizer hoje que para minha mãe e para mim, Deus é redentor. Nada é desperdiçado, nada é perdido, nada falta. O rei Davi lembra-nos de que Deus junta as nossas lágrimas. Tu, porém, conta as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro?
Salmos, capítulo 56, versos 8. Outros podem não compreender o peso daquilo que a fez chorar, mas Deus entende. A sua vida não termina quando circunstâncias devastadoras ameaçam consumi-la. O inimigo, porém, amaria se você acreditasse exatamente nisso, que a sua vida foi desperdiçada e acabou. Ele amaria fazê-la viver sobre a bandeira silenciosa do remorso pelo resto da vida. As mentiras silenciosas em que cremos podem nos massacrar. Coisas que não foram feitas. Minha amiga Christian descobriu aos 30 anos que havia sido adotada por seus pais. No mesmo dia, descobriu também que seu irmão havia sido adotado de outra mãe. À medida que a história dele foi sendo revelada, os detalhes foram se tornando ainda mais angustiantes. A certidão de nascimento dela a reduzir a um número. Na linha nome de criação constava seu nome. Os papéis preenchidos pelo assistente social deixaram claro que sua mãe biológica pouco se importava com sua filhinha, sem nome e indesejada. Christian tem a prova, eu vi a papelada e também vi um milagre. Tenho assistido a essa impetuosa mulher de origem greco-australiana buscar fontes mais confiáveis sobre os fatos da sua vida, além de algumas pastas verdes engavetadas em um armário de arquivo e alguns tediosos escritórios de repartição pública. No mundo de Deus, ela descobriu que antes de ter entrado no útero de sua mãe, Deus a conhecia e tinha planos maravilhosos para ela. A ideia de ser reduzida a um número poderia tê-la destruído, mas ao invés disso, Deus usou aquele fato para acender um fogo apaixonado no espírito dela. Christian e seu marido, Nick, lideram um ministério chamado HA21 Camping, um sopro para o fim da escravidão do século XXI. Você sabia que hoje existem mais escravos no mundo do que em qualquer outra época da história da humanidade? Há mais de 27 milhões de escravos. Para Christian, nenhum deles é apenas um número. Cada um deles tem um nome, um futuro e uma vida preciosa pela qual Cristo morreu. Ela acredita que vale a pena lutar por todos eles. Para saber mais sobre o seu trabalho, acesse o site dela. Eu considero a vida dela uma pintura incrivelmente bela do modo como Deus frustra os planos do inimigo para nos destruir. Deus ama pegar as intenções diabólicas de Satanás e usá-las para o bem. Gostaria realmente de saber o que parece não ter sido concretizado em sua vida. Não sei quais são suas esperanças e seus sonhos, nem como alguém pode ter o abandonado na poeira por ter deixado algo incompleto. Talvez você tenha esperado muito tempo para casar com algum rapaz e ele não fez nada para apressar as coisas. Em uma viagem recente a Londres, conheci uma mulher no trem. Ela contou que se encontrava com o mesmo homem há 13 anos. Ele já estava na casa dos 40 e continuava esperando que ele a pedisse em casamento. Perguntei se ela vira algum sinal de mudança, qualquer coisa que sustentasse sua esperança, mas a resposta dela foi negativa. O que a tinha paralisado fora a crença de que ela já investira muito de sua vida para agora simplesmente ir embora? E se ele nunca fizer o pedido? Perguntei. A resposta dela foi de partir o coração. Ele pedirá. Eu sei, ele tem de pedir. Talvez você acredite que seu ex-marido pudesse se comportar de modo financeiramente responsável e a ajudasse a criar seus filhos, mas um mês após o outro, tudo que você consegue dele são novas desculpas. Leve seus arrependimentos mais profundos até a cruz. Reconheça-os. Permita-se sentir o peso. A antiga raiz inglesa da palavra regret, arrependimento, é regret, que se refere ao sofrimento e lamento. Demonstre seus sofrimentos e suas lamentações ao Pai e deixe-o trocar o que você não consegue carregar por aquilo que Ele destinou apenas a você. O coração do Pai anseia que todos nós nos movamos no arrependimento, para que paralisa nossas almas, para o descanso mais profundo que é encontrado somente nele. O arrependimento sufocado pode ofuscar qualquer amanhecer, mas não é tarde demais para abrir as janelas e deixar a luz do sol entrar. Derrubei as cortinas escuras e tristes que estavam penduradas como homens mortos em forcas. Escancarei as janelas e chorei enquanto a luz do sol era derramada neste quarto silencioso, tão surpreso quanto eu. E quando meus olhos se acostumaram a essa luz ardente e penetrante, percebi que era tempo de voltar a rir.
Entrada de diário. Atravessando sua tempestade. Talvez pela primeira vez você esteja tomando consciência do peso do arrependimento que tem carregado há tanto tempo e esteja preparada para quebrar o silêncio. Seja honesta e reconheça seu arrependimento. Enfiar o arrependimento no porão da sua alma significa jamais lidar com ele. O inimigo ama remexer no arrependimento e levá-lo de volta pelas escadas. Admita-o, confesse-o e peça a Jesus para perdoá-la pelo que fez ou deixou de fazer. Sofra suas perdas. Permita-se sentir a dor das coisas que você desejou que tivessem acontecido ou que aconteceram. Mesmo quando as ondas parecem altas, não as consumirão. Sofrer machuca, mas também cura. Permita-se ser humana. Perdoe. Perdoe a si mesma e aqueles que foram parte de arrependimentos do seu passado. Lembre-se que quando você perdoa, você é quem se liberta. Peça a Deus coragem para voltar a se engajar totalmente na vida. Não permita que o inimigo a convença de que você foi castigada e perdeu sua parte no plano grandioso e redentor de Deus. O diabo mente. Pode ser interessante comprar um pedaço de fita vermelha e pendurá-la em algum lugar em que você possa ver todos os dias e lembrar que Deus a salvou, como certamente salvou a Raabe. Há quase um século e meio, o grande pregador escocês e poeta Horace escreveu algumas linhas que continuam a me ajudar até hoje. Oro para que elas tragam o mesmo conforto a você. Quando os cansados procuram descanso, correm para a tua benevolência à procura de refúgio. Quando aqueles carregados com fardos pesados lançam toda a sua carga sobre ti, quando os atormentados buscando paz chamarem teu nome, quando o pecador em busca de vida cair aos teus pés, ouça no amor, ó Senhor, o clamor no paraíso, tua morada nas alturas. Hinos de Esperança e Fé, 1866. Deus Pai, sinto-me como se estivesse sido prisioneira do arrependimento por tanto tempo que esqueci-me de como é ser livre. Peço-lhe que me ajude a desenterrar cada arrependimento, pelas coisas que fiz ou pelas coisas que me fizeram, e mostre-me a Ti. Não quero mais ser prisioneira desta tempestade silenciosa. Escolho descansar em Ti. Escolho a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Uau! Em Cristo você tem uma identidade. E não importa o quanto você possa ter sido rotulada, o quanto você possa ter errado ou possam ter errado em relação à tua vida. O arrependimento está ao acesso de uma oração, de uma confissão, de uma busca genuína do teu coração na presença do Pai. Converse com Deus, fale com Ele e peça para que Ele traga o descanso para a tua alma, o perdão, a reconciliação nele. O arrependimento nos leva para perto do Senhor, para ouvir a sua voz. E o perdão está destinado a cada uma de nós, assim como esteve para Raabe. E aquele cordão que ela colocou na janela vermelho, aquele pano vermelho, foi apenas para lembrar que ela havia feito uma aliança, primeiramente com Deus. E esta aliança a fez ser salva. Faça você uma aliança com Deus, para que Ele te leve do arrependimento ao descanso. Para que definitivamente você descanse nos braços de amor desse Deus que quer curá-la, que quer promovê-la a estar mais próxima dEle, em intimidade, aliançada em coração, em alma. Ele deseja falar com você e restaurar sua vida por completo. Deus não tem o interesse de atuar em apenas algumas áreas da tua vida. Ele tem interesse em restaurá-la e curá-la por completo. Busque a plenitude da restauração em Deus através do arrependimento e através da comunhão com o Pai. Converse com Deus. Ele vai falar ao teu coração. Um grande beijo e até o próximo áudio.